Este programa é livre para todos os públicos. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas suas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos nos sentar, meus irmãos, minhas irmãs. Este evangelho, creio que todos nós o conhecemos, nos dá uma resposta muito simples para algo tão complexo. Quem é o meu próximo? Alguns vão dizer que o meu próximo é aquele que eu me aproximo. Alguns vão dizer que o próximo é aquele que está ao meu lado. São todas tentativas de responder a algo que já foi respondido. O mesmo que pergunta a Jesus quem é o meu próximo, e vai dizer o evangelho para se justificar, é o mesmo que depois, com a pergunta de Jesus, responde. Ele pergunta quem é o meu próximo, Jesus conta essa parábola. E aí no final é Jesus quem pergunta: na tua opinião, quem foi o mais próximo? E aí o próprio homem que fez a pergunta responde: aquele que usou de misericórdia. Quem é o nosso próximo? É aquele que nós temos misericórdia. Mas o que é misericórdia? Existem 2 maneiras de nós entendermos o que é misericórdia: colocar-se do lado da miséria do outro ou estender o braço para tirá-lo da miséria. Colocar-se do lado, para que nós possamos entender, não significa fazer a mesma coisa que ele está, mas na insistência, não nos deixando vencer
pelo cansaço. Por isso, nas nossas famílias, use muito este tipo de misericórdia, colocando-se do lado da situação em que o outro se encontra, mas para que você não seja vencido pelo cansaço. Porque muitas vezes, quando a gente se encontra em alguma situação complicada com alguém, é muito difícil tirar aquela pessoa de lá. A gente, deixa ele para lá. Não é isto. É colocar-se do lado como um sinal. É colocar-se do lado como alguém que indica o céu. É colocar-se do lado como alguém que vai caminhar junto até que você tenha vergonha na cara e mude. Essa é uma versão da misericórdia. A outra versão da misericórdia é: estenda o braço para a pessoa quando ela pede ajuda. Este é o meu próximo, aquele que eu uso misericórdia. Mas isso a gente só aprende quando a gente vive verdadeiramente o Evangelho. E aqui é algo muito sério nos nossos tempos, e o que nós ouvimos na primeira leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. São Paulo começa dizendo: admiro-me de vós terdes abandonado tão depressa aquele que vos chamou na graça e de terdes passado para um outro evangelho. Aqui é algo muito perigoso que nós podemos viver, voltados para os nossos próprios interesses, não entender o que é realmente vivência do evangelho. Que evangelho eu aceito na minha vida? Aquele que eu adapto às minhas situações, às minhas condições, às minhas limitações, ou colocando tudo isso, adaptando-me a este evangelho? Pensemos que cada um de nós aqui tem uma interpretação do mesmo evangelho. Isso é algo perigosíssimo, porque esse foi o grande erro de Lutero, por exemplo. Este é o grande erro de tantas ideologias dentro do próprio cristianismo, dentro do próprio catolicismo. Uma interpretação dizendo: o meu modo de ver é esse, as favas o teu modo de ver, com todo respeito a você. Mas este não é o modo de ver de Jesus. Nós vivemos em tempos em que se pregam muitos evangelhos, muitas interpretações do mesmo evangelho. Mas o mesmo São Paulo que fala isso, nos questiona para que nós possamos entender muito bem qual é o evangelho que eu sigo. Quando São Paulo diz: será que estamos buscando a aprovação de Deus ou dos homens? E quando eu falo aprovação dos homens, também coloco a minha própria aprovação. Pense no que nós estamos vivendo nos nossos tempos atuais. A quem buscamos agradar? A um plano de governo? A um ponto de vista isolado? A um modo de leitura do Evangelho dentro das partes na mesma forma de ver o cristianismo? Quem de nós temos a autoridade para dizer que segue autenticamente o Evangelho de Jesus Cristo? Nenhum de nós. Mas se eu tenho uma intenção no meu coração de agradar a Deus, eu já estou num bom começo. Vejamos as nossas redes sociais nesses dias. Vejamos os nossos grupos de família nesses dias. Vejamos as pessoas que nós conhecemos nesses dias.
todos em pé de guerra, querendo agradar a homens, puramente a homens, que, como eu gostaria de ver políticos de verdade, em busca de defender de verdade o povo, ao invés de ver um povo buscando defender apenas os seus lados políticos. Que hoje nós tenhamos um exemplo muito claro de como devemos ser misericordiosos, ou seja, daqueles que eu me aproximo, aprendendo com os protomártires do Brasil, que não se deixaram levar. Os protomártires do Brasil foram mortos por quem? Pelos calvinistas da Irlanda, que queriam dominar o norte e o nordeste do Brasil. Estes que queriam dominar o norte e nordeste do Brasil martirizaram os primeiros mártires do Brasil, porque estes que morreram em nome de Jesus não queriam agradar a homens, não queriam agradar a ideologias, não queriam agradar a interesses particulares que passa. Esses buscavam verdadeiramente viver o céu. Então, de maneira muito cristã, meu irmão e minha irmã, quem é o teu próximo? Aquele que você se aproxima e tem misericórdia. Não discuta, reze. Não cresça, se ajoelhe. Não busque argumentos, silencie. Porque em momentos de polarizações, ao longo da história da humanidade, os grandes vitoriosos sempre foram os verdadeiros e autênticos cristãos, que, mesmo se necessário, derramar o seu próprio sangue, estes sim foram os que venceram. Por causa de uma ideologia, nós podemos perder o céu. Por causa do desejo de agradar a homens, podemos perder o céu. Mas sigamos o que São Paulo está dizendo. Que evangelho você segue? O evangelho que te pergunta quem é o teu próximo? Ou um outro evangelho criado por sei lá quem, que defende isso e ataca aquilo? Não seja alienado, mas não seja extremista, nem muito menos cobaia de criadores de ideologias. Seja um cristão. Não olhe para quem hoje está neste pé de guerra. Olhe para aqueles que derramam o seu sangue, porque não querem agradar a homens, mas agradar a Deus. E aí sim, nós teremos um Brasil, um mundo, que verdadeiramente vamos poder dizer: fiz a minha parte, que venham as próximas gerações. Faça um instantezinho de silêncio e apenas se questione de ontem, hoje e nos próximos dias. A quem você quer agradar? A Deus? Aos outros? Ou a si próprio?